Olá, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para o simulado final de língua portuguesa para o concurso dos Correios. Todas as questões que selecionei para este simulado são questões da banca IBFC. Neste primeiro slide, deixo os meus contatos. Caso você precise falar comigo, em algum momento, sinta-se muito à vontade para enviar mensagem para quaisquer desses canais. Bom, após o simulado, gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que acharam das questões, fáceis, medianas, difíceis, quantas questões vocês acertaram, porque este é o nosso último simulado. Então, gostaria de saber como vocês se saíram, tá? Prometo ler todos os comentários. Vamos então para a nossa primeira questão? A nossa primeira questão é a seguinte: analise as frases abaixo e assinale a alternativa que apresenta a ortografia correta. Nossa primeira questão é uma questão sobre ortografia. Vamos lá. Letra A. Não se pode ceder a todas as vontades das crianças. Será que todas as palavras aqui estão grafadas corretamente? Não, né? Ceder. Ceder não é com S, ceder com C. Então, essa letra A aqui está incorreta. Letra B. A era é uma planta que pode fazer muito bem à sua saúde. E essa questão, perdão, e essa alternativa está correta? Ah, Roberta, acho que essa está, né? Era é uma palavra que existe em língua portuguesa. Sim, mas veja, era sem H é um período de tempo. Quando eu falo, por exemplo, da era medieval, né? Um período de tempo. Agora aqui eu estou falando de uma planta, tá? Então, nesse caso, era precisa ser grafada com H, era, dessa forma, tá? Letra C. A Orquestra Sinfônica Nacional fará um concerto hoje à noite na cidade de São Paulo. E agora? Agora temos aqui a palavra concerto. Será que concerto é grafada com C ou com S? Depende. Concerto com C é uma apresentação musical. E do que estamos falando aqui? Da Orquestra Sinfônica Nacional. Então, é uma apresentação musical. Então, concerto com C está correta. Porque concerto com S existe, mas tem o sentido de reparo. Então, não é o sentido que queremos aqui. Vamos, então, marcar a letra C como nosso gabarito. Mas vamos ver o que está errado na letra D, né? Sempre é muito importante pensar muito bem antes de oferecer um conselho a qualquer pessoa. Aqui temos a palavra conselho. Conselho com C? De jeito nenhum, né? Conselho com S. Portanto, a letra C é o nosso gabarito. Tá? Vamos então para a questão número 2. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas. Espaço, muitas dúvidas. Preciso completar esse espaço com o verbo surgir. E aí, surge ou surgem muitas dúvidas? Como é que eu faço, Roberto? Como é que eu faço para saber? Bom, eu preciso saber quem é o sujeito, né? Eu sei que muitas dúvidas surgem. Muitas dúvidas surgem. Aqui, o que foi feito? Um deslocamento do sujeito, mas eu preciso entender que o que surgem são muitas dúvidas. Então, muitas dúvidas surgem e não surge. Vamos completar aqui, ó, com surgem. Beleza. Bom, então eu já posso eliminar a letra A e já posso eliminar a letra C. Ótimo. Qual deles o melhor? Qual deles? Bom, aqui eu só tenho E, porque são eu já eliminei. Né? Aqui tem que ser singular. Por quê? Eu estou falando de uma pessoa apenas. Se aqui, no lugar de qual, fossem quais, aí seria quais deles são os melhores. Quais deles são os melhores. Mas qual deles é o melhor? Tá, então não elimino nada por enquanto. Surgem muitas dúvidas. Qual deles é o melhor? Tantã, 2 dias que estamos debatendo para decidir. E agora, fazem ou faz? Aqui precisamos de uma explicaçãozinha. Vamos para um slide em branco? O verbo fazer, deixa eu mudar aqui a corzinha da caneta. O verbo fazer, ele pode ter 2 sentidos, tá? O sentido de executar, e o sentido de tempo
decorrido. Então, executar ou tempo decorrido. Vou dar aqui 2 exemplos. Vamos lá. Eles fazem exercícios. Eles fazem exercícios. Veja que o verbo fazer aqui tem o sentido de executar. Quem é o sujeito? Eles. São eles que fazem exercícios. Beleza. Agora, no sentido de tempo decorrido, veja, eu digo faz 10 anos que não o vejo. Faz 10 anos que não o vejo. O verbo fazer aqui não tem o sentido de executar, né? Executam 10 anos que não vejo? Não. Tem o sentido de tempo decorrido ou tempo transcorrido. Quando o verbo fazer tem o sentido de tempo decorrido, de tempo transcorrido, ele é impessoal. Significa que não há sujeito. Se não há sujeito, o verbo permanece dessa forma, né? Eu não vou fazer concordância com nada. Aqui eu faço a concordância porque eu tenho sujeito. O verbo fazer só é impessoal quando ele tem o sentido de tempo decorrido. Se ele não tem o sentido de tempo decorrido, ele vai concordar com o sujeito. Aqui não há sujeito. Por isso ele não concorda, tá? O mesmo acontece com o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, também é impessoal, só no sentido de existir. Então, veja, eu digo assim, há 2 alunos na sala. Há 2 alunos na sala. Veja, o verbo haver aqui tem sentido de existir? Tem. É como se eu dissesse, existem 2 alunos na sala. O verbo haver no sentido de existir também é impessoal e, portanto, não vai concordar. Não vai concordar porque não há sujeito. Roberto, mas e 2 alunos? 2 alunos é o quê? Não é o sujeito? Esse aqui não é o sujeito, não? Não. Aqui eu poderia fazer a seguinte pergunta. Há o quê? 2 alunos. Então, isso aqui é objeto. Objeto direto. Tá? Mas somente no sentido de existir. Tá? Vamos voltar, então, para a questão agora. Vamos lá. Então, ó, faz ou fazem 2 dias que estamos debatendo para decidir. Fazer aqui tem o sentido de executar? Não, de tempo transcorrido. Então, não há sujeito. Se não há sujeito, eu vou usar essa forma aqui. Faz 2 dias que estamos debatendo para decidir. Já posso eliminar aqui a letra D. Ontem, ó, sobrou houve, né? Ontem houve controvérsias. Esse aqui é o verbo haver. No sentido de existir, né? Ontem existiram controvérsias. Ontem houve controvérsias. Não vai ficar no plural, não vai fazer concordância, porque não há sujeito, tá? Esse caso aqui. Haver no sentido de existir, tudo bem? Então, gabarito aqui, letra D de dado. Letra D de dado, ok? Muito cuidado com esses verbos impessoais, porque eles caem muito em prova. Aliás, não caem, despencam em provas, tá? Vamos para a questão 3. Assinale a alternativa em que o acento diferencial não deve ser usado. O que é o acento diferencial? Acento diferencial é aquele acento, como o próprio nome diz, que diferencia uma palavra de outra, uma classe gramatical de outra. Então, por exemplo, uma preposição de um verbo. Eu coloco o acento, vira verbo. Eu tiro o acento, preposição. Esse é o acento diferencial. Na maior parte, o acento diferencial caiu, exceto em algumas palavras. Vamos lá. Letra A, por. Aqui eu tenho uma preposição e aqui eu tenho o verbo por. E aí? Acento diferencial? Sim, não caiu. Então, aqui eu uso o acento diferencial exatamente para diferenciar a preposição do verbo. Para e para. Letra B.
Bom, aqui eu tenho para preposição. E aqui eu tenho para verbo. Costumava ser assim. Costumava ser assim antes do acordo ortográfico. Agora, o acento de para, o acento diferencial de para caiu. Então, nesse caso, não é mais usado. Então, ó, já vamos marcar aqui a letra B como nosso gabarito. Temos também pode e pode e pôde, tá? Então, pode no presente, pôde no passado. Mantém-se o acento diferencial. D e D. D, preposição e verbo. Também mantém-se o acento. Tem e tem. Sem acento, singular. Ele tem 2 cadernos. Eles têm 2 cadernos, agora com acento, para mostrar que está no plural. Então, gabarito, letra B de bola. Questão 4. Assinale a alternativa que a sequência corresponde a 1. Oxítona, 2. Hiato, 3. Proparoxítona. Vamos lá, nessa sequência aqui. Vamos ver a letra A. Bom, em primeiro lugar, o que é uma palavra oxítona? Oxítona é uma palavra cuja sílaba tônica está na última posição. A sílaba tônica é a última. Vamos lá. Letra A, também. É uma palavra oxítona? Vamos lá. Também. Olha a sílaba tônica aqui. A sílaba tônica é a última, então também é uma palavra oxítona. Ginástica é oxítona? Não. Ó, ginástica é uma palavra proparoxítona. Porque, veja, se eu separar a sílaba, essa é a última, essa é a penúltima e essa é a antepenúltima. Então, é a palavra proparoxítona. Já posso eliminar a letra D. A letra C, está. Uma palavra oxítona? É, aqui, está. Olha aqui, a última sílaba é a mais forte. Ginástica, novamente, ó, já posso eliminar. E aqui também, nós já vimos que também é uma palavra oxítona. Então, por enquanto, eu estou entre A, C e E. Número 2, hiato. É um hiato, para quem não se lembra, separando as sílabas, eu tenho 2 vogais, né, que estavam juntas, mas quando eu separo as sílabas, cada uma vai para uma sílaba diferente. É o caso de países. Na letra A, é, veja, pa e zes. Que 2 vogais, quando eu separo as sílabas, cada uma fica numa sílaba diferente. Então, países, sim, é um hiato. Há um hiato, né, na palavra países. Aqui também. Não, aqui não tem. Aqui não tem hiato, já vou eliminar aqui a letra C. E saúde? Vamos separar para ver. Sa-u-de. Ó, vogal, vogal. Ficaram separadas, cada uma numa sílaba diferente. Então, agora estamos entre A e E. Já eliminamos mais uma, né? E agora eu quero uma palavra que seja proparoxítona. Como vimos aqui em ginástica, né? A palavra proparoxítona é aquela em que a sílaba forte ela fica na antepenúltima sílaba. Então vamos lá. É uma palavra monossílaba. Então já vou descartar. Letra A. Ficamos com a letra E. Olímpicos. Olímpicos. Ó, aqui é a última, aqui é a penúltima e aqui é a antepenúltima. Então é uma palavra proparoxítona. Então, gabarito, letra E. Beleza. Vamos agora para a questão 5. Assinale a alternativa correta em que o termo vencedor é um substantivo. Muito cuidado com isso, tá? Porque algumas palavras, dependendo da frase em que elas estejam inseridas, elas podem assumir classes gramaticais diferentes, né? A palavra vencedor pode aparecer como adjetivo, mas ela pode aparecer como substantivo. Ah, mas é a mesma palavra. Como é que eu vou saber? Vou prestar atenção ao que circunda essas palavras. O que está próximo a essas palavras? Essas palavras estão modificando, estão sendo modificadas por quais outras palavras? É isso que eu preciso levar em consideração. Vamos analisar cada uma aqui, cada uma das frases, para saber quando a palavra vencedor é um substantivo. Letra A, ela ganhou o prêmio vencedor. Vamos lá. Ela ganhou qualquer prêmio?
Não, não foi qualquer prêmio, foi o prêmio vencedor. Veja que a palavra vencedor aqui, ela vem modificando a palavra prêmio. Prêmio é um substantivo aqui. Eu sei que é substantivo, porque aparece antecedida por um artigo. O prêmio. O prêmio. Então, prêmio é um substantivo. Aqui a palavra vencedor está modificando, está qualificando a palavra prêmio. Não é qualquer prêmio, é o prêmio vencedor. Então, aqui vencedor é adjetivo. Não vamos marcá-la como correta. O vencedor foi o que ganhou também a última corrida. Aqui eu tenho a palavra vencedor precedida por um artigo. O vencedor. Se ela vem precedida por um artigo, aqui a palavra vencedor é substantivo. Exatamente essa que nós queremos. Vamos marcar aqui com nossa alternativa correta. Vou marcar aqui em verde. Pronto. Agora a letra C. O prêmio será do trabalho vencedor. Será de qualquer trabalho? Não, do trabalho vencedor. O vencedor vem modificando a palavra trabalho, vem modificando o substantivo trabalho. Não é qualquer trabalho, é o trabalho vencedor. Se a palavra vem qualificando um substantivo, ela é adjetivo, como aqui. O melhor será o participante vencedor da disputa. Qualquer participante? Não, o participante vencedor. Olha aqui, modificando mais uma vez um substantivo, é adjetivo. O aluno vencedor será aquele que acertar o resultado do problema. Qualquer aluno? Não, o aluno vencedor. Vem qualificando o substantivo aluno, é o quê? Adjetivo. Então, a única situação em que a palavra vencedor aparece como substantivo é na letra B de bola. E eu sei disso porque ela vem antecedida por um artigo. Ok? Questão 6. Leia o excerto. Em circuitos esportivos internacionais, é comum ouvir atletas, técnicos e até leigos usando simplesmente as iniciais GA, ginástica artística. Assinale a alternativa correta para a palavra em destaque na área da morfologia. Preste muita atenção aos enunciados, porque muita gente erra porque não presta atenção aos enunciados, lê muito rapidamente e não entende o que é pedido. Vamos lá, em primeiro lugar, qual é a palavra em destaque? Internacionais. Essa é a palavra em destaque. Segundo lugar, na área da morfologia. Morfologia. Se eu estou tratando de morfologia, eu estou tratando de classes gramaticais. E quais são as classes gramaticais? São 10. Vamos lá. Classes gramaticais ou classes de palavras são as seguintes: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Algumas dessas palavras são variáveis, outras são invariáveis. As palavras variáveis vão admitir, por exemplo, plural, vão admitir feminino, as invariáveis não, elas mantêm sempre a mesma forma. Essas são as classes de palavras, essas são as classes gramaticais. Isso diz respeito à morfologia. Muito cuidado para não confundir com análise sintática. Eu estou falando de análise sintática, aí eu vou falar de sujeito, eu vou falar de adjunto adnominal, adjunto adverbial, predicativo, aposto, vocativo. Isso é análise sintática. Se eu não atento para isso, eu vou errar a questão. Vamos lá. Então, preciso assinalar a alternativa correta para a palavra em destaque na área da morfologia. Olha, de cara, o que eu posso descartar aqui? Adjunto adnominal de modo, porque adjunto adnominal é análise sintática. Predicativo do sujeito, também. Também, isso aqui não é classe gramatical. Adjunto adverbial de qualidade, posso também retirar. Fiquei só com advérbio e adjetivo. Simplesmente percebendo a palavra morfologia, que eu já descartei 3. Agora, vamos analisar se a palavra internacionais é um advérbio ou um adjetivo. Para saber, o que eu faço?
Vou entender o sentido da palavra. Não, somente o sentido não é suficiente. Eu preciso saber com quais outras palavras ou com qual outra palavra essa palavra se relaciona. Tá? Então, veja, é um tripé que eu preciso levar em consideração. Em primeiro lugar, a forma como essa palavra está escrita. Em segundo lugar, o sentido da palavra. Em terceiro lugar, a relação que essa palavra estabelece com outras palavras. Então, vamos lá. Internacionais se refere a qual palavra? Se refere à palavra circuitos. Veja que os circuitos são esportivos e os circuitos são internacionais. São circuitos esportivos internacionais. Circuitos é um substantivo. Eu posso dizer os circuitos esportivos. É um substantivo. Palavra que modifica substantivo é adjetivo. Então, internacionais é um adjetivo. Vamos ficar então com a letra E, nosso gabarito. Questão 7 agora. Vamos lá. Surgem perfis que não correspondem à realidade. O verbo destacado deve ser classificado quanto à predicação como intransitivo, transitivo direto, indireto, transitivo direto e indireto ou de ligação. Aqui você pode cair na seguinte tentação. Surgem o quê? Surgem perfis. Se surgem perfis, né? Então é um verbo transitivo direto. Errado, raciocínio errado. Veja aqui, perfis surgem. Perfis surgem. O que eu fiz aqui foi uma movimentação, um deslocamento do sujeito. O sujeito está aqui. São perfis que surgem, né? Se a palavra estivesse no singular, eu diria surge. Surge perfil. Perfil surge. Perfis surgem. Então, está concordando com o sujeito a que se refere. Então, veja, o que surge, surge. É um verbo intransitivo. Assim como nascer, morrer, chegar, né? Então, veja, é um verbo intransitivo. Então, cuidado para não analisar dessa forma. Surge o quê? Não. Perfis surgem. E o verbo surgir é intransitivo, ou seja, não pede complemento. O que surge, surge, simplesmente. Então, aqui, ó, letra A é o nosso gabarito. 8. Considere a última oração do texto, ainda que a distância pareçam iguais, para responder à questão. A expressão que introduz o trecho deve ser classificada morfologicamente como uma locução. Bom, então qual é a expressão que introduz o trecho? É essa aqui, ó. Ainda que. Ainda que é uma expressão e é a expressão que introduz esse trecho. Eu quero saber se essa locução é conjuntiva de valor concessivo, é prepositiva de valor adversativo, é adverbial de valor temporal ou é adjetiva de valor explicativo. Ainda que tem sentido de embora. Embora tem sentido de em que pese. Em que pese. Tem sentido de conquanto. Então, veja, tem valor o quê? Concessivo. Concessivo. Embora é uma conjunção concessiva, em que pese uma locução, por quê? Porque tem mais de uma palavra. Quando tem mais de uma palavra, é locução. Uma locução conjuntiva. Aqui eu tenho uma conjunção. Se tem mais de uma palavra, locução conjuntiva. Aqui eu tenho conjunção. E aqui eu tenho locução conjuntiva. Todas com valor concessivo. Então, ó, conjuntiva de valor concessivo, letra A é o nosso gabarito. Questão 9. É verdade que a Wanda tampouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. A oração a Wanda tampouco se preocupava exerce, no período em que se encontra, a seguinte função sintática. Assinale a alternativa correta. Agora eu quero saber qual é a função sintática dessa oração. Veja, que a Wanda tampouco se preocupava é uma oração. Eu sei que é uma oração porque tem verbo. Olha o verbo aqui.
tem verbo e oração. É uma oração que sozinha não faz sentido, né? Eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, ó, que a Wanda tampouco se preocupava. A pessoa vai ficar esperando eu dizer algo mais. Então, é uma oração que está subordinada a outra. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada. Bom, por ela ser uma oração subordinada, ela exerce uma função sintática em relação à oração principal. Que função sintática é essa? Vamos analisar. Olha, a oração toda está aqui. É verdade que a Wanda tampouco se preocupava. Eu pergunto, é verdade. O que é verdade? Alguma coisa é verdade. O que é verdade? Tudo isso aqui. Que a Wanda tampouco se preocupava é verdade. É como se eu falasse assim, isso é verdade. Isso é verdade. Então, vocês conseguem perceber que tudo isso aqui é o sujeito desse verbo aqui? Epa, pulei. É o sujeito desse verbo aqui? Isso é verdade. A Wanda tampouco se preocupava é verdade. Então, a função que essa oração subordinada exerce em relação à principal, que é essa aqui, deixa eu colocar de outra cor. Essa é a oração principal. A função sintática que essa oração exerce em relação a essa aqui é a função de sujeito. Então, ó, letra C. Letra C. Tá? Não é objeto direto, não é adjunto adverbial, não é predicativo do sujeito e nem objeto indireto. É um sujeito. Toda oração é um sujeito. Essa oração vai se classificar como oração subordinada substantiva, subjetiva. Vou colocar aqui, ó. Oração subordinada substantiva subjetiva, porque exerce a função sintática de sujeito em relação à principal. Ok? Questão 10. Leia a oração a seguir. Grande parte dos arqueólogos admite que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas. Assinale a alternativa correta quanto ao fragmento classificado como oração subordinada substantiva objetiva direta. Então tem um trecho aqui. Nesse trecho eu quero encontrar uma parte, né, que seja uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Vamos lá. Bom, antes de ler as alternativas, vamos procurar aqui. Grande parte dos arqueólogos admite. E admite alguma coisa. Esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Quem admite, admite alguma coisa, né? Você fala assim, eu admito. Você fica esperando. Admite o quê? O que você admite? Eu não posso parar, eu admito. Admite o quê? Então, quem admite, admite alguma coisa. O que grande parte dos arqueólogos admite? Que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas. Eles admitem isso aqui. Então, tudo o que vem depois é complemento do verbo admitir. Ele é transitivo direto, então ele pede um objeto direto. Isso aqui, então, é um objeto direto. Toda essa oração, então, na verdade, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Encontramos aqui. Agora vamos encontrar nas alternativas. Grande parte dos arqueólogos admite? Não. O amendoim é um alimento básico para algumas culturas? Exatamente, letra B. Grande parte dos arqueólogos admite que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas? Não. Vem daqui, ó. Que admite o quê? Que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas. Então, gabarito, letra B de bola. Bom, pessoal, corrigimos aqui 10 questões da banca IBFC. Coloque nos comentários o que vocês acharam. As questões foram fáceis, muito fáceis, medianas, difíceis. Poxa, tive dificuldade na questão tal. Poxa, a questão tal foi uma pegadinha. Comente, diga tudo o que você achou. Coloque aqui também quantas questões vocês acertaram. Prometo que eu vou ler todos os comentários com muito carinho. E o que achou da aula. E não esqueça de dar o seu like. Até a próxima. E o seguinte, caso vocês tenham sentido muita dificuldade, não se esqueçam de entrar no site do Focado no Edital, porque no site do Focado no Edital nós temos um curso completo de língua portuguesa que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Até a próxima. Tchau, tchau.